Glória a Deus. Comedora de mais arroz, menos farinha. Ô, gente, a gente fica fora do Brasil um tempinho, a gente vê que o Brasil é o melhor lugar do mundo mesmo, gente. Tem comida como a comida brasileira, não? Eita, eu sou mineira, né? Sou mais suspeita ainda para falar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 104. Se você não... Nós vamos ter uma leitura extensa, mas eu queria que você mergulhasse comigo nessa leitura. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, Tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes os Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem, elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho, para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles serão criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por tuas obras. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Como você se sentiu ouvindo o salmista? Te deu uma fagulha de esperança?
Seu coração ficou quentinho assim? Por um momento você começou a imaginar que as ondas vêm até a areia e retornam, porque Deus colocou um limite no mar. Por um momento te ocorreu que o peixinho que a gente nem enxerga direito, ou um micro-organismo característico do mar, convive junto com o maior peixe. É tão interessante como o Senhor vai fazendo as coisas, e não em vão a gente está sendo chamado nessa manhã a olhar para o alto, a olhar para o céu. É tempo de nós contemplarmos a Deus. Nós vivemos tanto para nós mesmos, vivemos tanto a nossa rotina, a nossa vida, olhamos com lupas para os nossos problemas e nos esquecemos da grandeza e do poderio do Deus a quem a gente afirma amar e confiar. Você não precisa abrir, mas eu quero ler para você o que está em Romanos 1, de 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que Paulo está escrevendo à igreja em Roma, aos romanos, é que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque olhando para as coisas criadas, nós vemos as características daquele que as criou. Nós vemos o poder, a majestade daquele que as formou. Não, a natureza não é Deus. Algumas pessoas dizem, o sol é uma divindade, Deus é o mar, Deus é... Não, Deus é Deus, o Criador de todas as coisas. E é impossível a gente olhar para a expressão de um artista, para a sua obra, e não perceber ali o seu caráter e sua personalidade. Então nós somos indesculpáveis, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque pelas coisas criadas, Deus manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E você nem precisa de olhar para toda a criação, não, olha para o seu próprio corpo. Quando a gente olha como funciona, a gente pisca, porque senão os olhos ressecam. O nosso coração está pulsando no peito, desde que você nasceu, antes um pouco de você nascer. Ele nunca parou. Mesmo quando você dorme, mesmo quando você se cansa, ele nunca para. O sangue, a ordem, entra um arroz na sua traqueia, imediatamente, o seu organismo expulsa para nada estranho entrar no seu pulmão. Que máquina maravilhosa, as pinças dos dedos, nenhuma faca, nenhum garfo, te dá o poder de pinçar as coisas e de comer as coisas. Só quem perde um membro sabe a falta que ele faz. Como é maravilhoso, a gente come, o nosso organismo faz a seleção do que serve para nos manter vivos e daquilo que não serve. Como é bom ir no banheiro. Como é bom que nosso intestino funcione. Como Deus faz tudo grandioso, mas nós não contemplamos Deus. Nós investimos todo o nosso tempo, energia e saúde para colocarmos diante dos nossos olhos a impiedade, a perversão, a prostituição, a lascívia, aquilo que nos faz rir,
e nos engana, e nos seduz, e nos adoece. Gente, sabe, pizza. Eu não conheço ninguém que não gosta de pizza. Tem alguém aqui que não gosta de pizza? Que privilégio seu. Batata frita. Tem alguém aqui que não gosta de batata frita? Acho que a batata frita venceu a pizza. Mas faz mal para a saúde. É mortal. Você vai comer, vive só de batata frita para você ver. Um ano comendo só batata frita. Suas artérias vão endurecendo. O carboidrato vai enchendo o seu fígado de gordura. Porque o que está gordura no fígado não é gordura, é carboidrato. Seus vasos vão entupindo. Mortal, mas delicioso. E na vida, nós temos colocado diante dos nossos olhos o que é mortal. Pode ser gostoso, pode ser entretenimento, pode te fazer rir, mas é mortal. E quando eu olho para o Salmo 104, eu não sei quem escreveu o Salmo 104. Davi é o candidato mais forte. E quando eu leio o Salmo 104, eu me lembro de 1 Samuel 24, onde Davi é encontrado escondido na caverna de Adulão, que ficava ali na região de En-Gedi. E a gente esteve agora lá em En-Gedi, em Israel, e realmente é deserto, 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 mas lá em En-Gedi tem uma fonte de água. E várias cavernas. E uma vida silvestre maravilhosa. Você vê as cabras monteses penduradas nas montanhas, e você pensa, como é que ela chegou ali, como é que ela vai sair de lá? Os cascos da cabra são desenhados de um jeito que se prendem aos abismos, e ela vai ali nos abismos, não para aparecer, mas para buscar alimento e proteção dos predadores que não chegam lá. E você vê aqueles chifres majestosos, e elas andam tranquilas. E aqueles esquilos silvestres, assim, aqueles bichinhos, cheio ali diante dos nossos olhos. Aí quando você lê o Salmo 24, e o salmista está dizendo sobre as cabras monteses, sobre a água e seus limites, sobre o céu estrelado. Você vê Davi, compositor de grande parte dos salmos, e grande parte dos salmos, como foi dito aqui para a gente anteriormente, essa contemplação, essa oração, e essas discussões que a gente pode ter com Deus. Mas especialmente aqui no Salmo 104, ele está trazendo para nós o seu olhar sobre as maravilhas criadas de Deus. E aí você encontra Davi fugindo da ira de Saul por inveja. E dentro da caverna ali em En-Gedi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele não faz. E por que ele não faz? Porque ele estava contemplando a pessoa certa. Ele não estava com o foco. O Espírito Santo é um regente, né? Ele não estava com foco em si mesmo. Ele não estava tomado pelo vitimismo. As pregadoras dessa manhã não sentaram para combinar o que ia pregar. Então Deus está falando de novo. Ele não estava contemplando o seu vitimismo, ou falando com Deus, Deus, por que o Senhor não mata Saul? Dá cabo dele, o Senhor sabe que o homem pirou. O Senhor já reprovou ele, ele fez o que era mal perante o Senhor, está tentando me matar por inveja. Me livra desse cabra. E quando ele viu Saul, ele podia ter entendido que Deus o estava entregando. E por que Davi não enxergou isso? Porque ele não estava olhando para o seu umbigo, para a sua própria dor ou para o seu próprio interesse. Ele estava olhando para os céus abertos. Ele estava contemplando o Criador de todas as coisas. E nos é urgente nos dias de hoje contemplarmos Deus. Nós precisamos contemplar Deus. Ou enfatizando, nós precisamos de colocar os nossos olhos sobre os céus que já estão abertos.
E como que a gente faz isso? E por que a gente deve fazer isso? Porque nós nos tornaremos semelhantes àquilo que contemplamos. O mesmo salmista, no Salmo 115, de 1 a 8, o texto diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Essa mesma palavra é repetida no Salmo 135. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Nós nos assemelhamos àquilo que adoramos. E a quem nós temos adorado, a quem nós temos contemplado, diante de quem nós paramos, e de onde absorvemos a nossa força e vigor. Estamos exaustos, cansados, desesperados, erguendo punhos, como se Deus tivesse se esquecido de nós, mas na verdade muitas vezes nós é que nos esquecemos dele. Nós temos o nosso Deus nos nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Nós trazemos Jesus estampado nas nossas camisetas, mas não paramos diante do Senhor. Eu comecei a ficar um pouco incomodada com alguns absurdos que a gente vê as pessoas falando, a maneira como elas estão vivendo as suas vidas, já há anos e anos dentro da igreja. Eu fico pensando: meu Deus, como é que uma pessoa está fazendo isso? Ela está todo domingo no culto, ela frequenta as reuniões, ela faz parte de uma comunidade de fé, elas fazem parte dos congressos, elas participam ativamente até do ministério, e estão falando dessa maneira, estão pensando dessa maneira. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, nos lugares onde eu ia pregar, e comecei a perguntar: quem aqui já leu a Bíblia toda? E eu comecei a ficar perplexa, porque num auditório como esse, 10 mãos se erguem. Como? Como que a gente não lê a Bíblia? Como que a Bíblia é um livro para a gente deixar aberto no Salmo 91, como se fosse um patuá, um amuleto? Como nós não contemplamos Deus? Porque nós queremos ouvir a palavra profética, mas a maior de todas as profecias é a palavra escrita. As escrituras. Inclusive nós não seremos enganados pela profecia, se ela estiver alinhada com a palavra escrita, porque Deus não desfaz o que Ele disse na sua palavra. Quantos nós fomos vítimas da profetada? E culpamos a Deus, mas Deus falou a promessa, mas não cumpriu. Mas essa promessa que Ele te deu está alinhada com a palavra escrita dele. A Bíblia é um farol, ela nos livra do engano, ela nos livra da mentira, ela nos livra do espírito do anticristo. Mas a gente não lê a Bíblia. A gente quer que as pregadoras leiam para a gente. E a gente se empolga na palavra. Ah, que lindo, mas aí você continua vivendo a sua vida sem conhecer Deus, a quem você diz que ama e serve. Ou quando a gente faz de uma maneira religiosa, para ostentar diante dos nossos irmãos, ou para nos fazer sentir melhores. Eu já li a Bíblia 10 vezes, mas não mudou o seu caráter. Então, minha irmã, você está lendo só para pagar o protocolo. A gente lê a Bíblia como quem se banqueteia, como quem para diante da mesa do Senhor e fala: me mostra a tua face, me revela o teu caráter, confronta o meu, limpa-me pela tua palavra. E essas são as maneiras de nós contemplarmos Deus.
através da sua criação e através da leitura da sua palavra. Gente, como é que nós chegamos aqui como igreja evangélica? Houve a reforma protestante. Por que houve a reforma protestante? Porque a igreja do Senhor se desviou. A igreja romana havia se distanciado da palavra escrita e começou a trazer várias tradições e preceitos humanos em detrimento da palavra escrita do Senhor. E aí começaram a torcer as coisas e a vender indulgências e a cobrar até pelo perdão dos pecados, enquanto a palavra nos diz que somos perdoados pela fé, pela graça, mediante a fé. E aí os reformadores começaram a se incomodar com isso. Mas quem manipulava tudo? O clero. Porque o povo não tinha acesso às escrituras. Quem tinha acesso às escrituras eram apenas aqueles que ensinavam. Então eles estavam distorcendo o ensino e ensinando aquilo que eles bem queriam. E vieram os reformadores. E uma das reivindicações é que cada cristão tivesse a Bíblia nas mãos. Que cada cristão lesse as escrituras. Que cada cristão conhecesse e estudasse os evangelhos. As mulheres nem era permitida a elas aprender a ler. E essas mulheres começaram a devorar a palavra escrita. Se fala muito no movimento feminista. O grande poder libertador da mulher foi quando as reformadoras começaram a ler as escrituras e anunciar os evangelhos. E elas foram combatidas, inclusive, por isso. E hoje a gente tem a Bíblia em várias versões. Aqui no meu tablet eu tenho umas 6 versões. Que me dá acesso a uma linguagem mais simples. Hoje eu tenho livros que me auxiliam a ler as escrituras e a compreendê-las de uma maneira mais plena. E sabe o que eu faço? Nada. Eu gasto meu dinheiro com cílios postiços e batom. Enquanto as reformadoras estavam dando a própria vida para terem o coração mais parecido com Cristo. Onde está a ênfase da nossa visão? Isso vai determinar como está a nossa saúde emocional e espiritual. Nós estamos adoentadas, porque estamos investindo naquilo que não é pão, naquilo que não é vida. Nós estamos adoentadas, porque investimos o nosso tempo em coisas frívolas e fúteis. E aí eu quero te chamar para o Salmo 119. Os salmistas realmente hoje estão dando um banho na gente. Salmo 119, que quantas de nós saltam na hora de ler o livro dos Salmos, porque é o mais longo. Falam, não, vou ler o Salmo 119, não. Pois deveriam. Deixa eu só pegar as escrituras, as marcas aqui. Salmo 119, primeiro a gente vai ler do 9 ao 16. Do 9 ao 16 o texto diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. O verso 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Mais um, aí no Salmo 119, a partir do verso 97.
119, 97, a partir do 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Ainda no Salmo 119, diz assim, eu não vou lembrar aqui agora o versículo certo, eu não marquei, mas se você percorrer o Salmo 119, você vai encontrar. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me caminhar pelos caminhos que traçaste. Fica claro para a gente por que Davi não cortou a garganta de Saul e apenas uma parte da sua veste. Porque ele estava sendo movido pela contemplação daquele que é justo juiz. Pela confiança plena em Deus. Ele era dirigido pelos preceitos, pela palavra e pela contemplação de Deus através da natureza. Através da criação. Deus fala conosco através da sua criação. A Mônica teve esse testemunho lindo ontem sobre as jabuticabeiras. Se você não estava aqui, ela contou que ela foi visitar uma fazenda e esse tempo de seca, estiagem, as árvores de jabuticabeiras estavam sequíssimas. E ela perguntou para o fazendeiro por que elas não eram molhadas, por que não regava? E ele falava, não, nós não podemos, porque esse processo de seca extrema, de sofrimento da árvore, vai aperfeiçoar e aprofundar e fortalecer as suas raízes. E assim elas produzirão frutos de melhor qualidade, mais doces e mais saborosos. Quando a gente olha para a natureza e os processos da natureza, a gente compreende melhor os processos de Deus conosco. Mas se a gente não parar para contemplar Deus, nós seremos devorados por esse tempo que oferece para a gente snack, pizza e batata frita emocionais, entretenimentos, compras. Como a gente perde tempo na vida e investe dinheiro em coisa inútil. Como a gente investe pesado numa hidratação de cabelo, mas na hora da oferta missionária, a gente cata as moedas no fundo da bolsa. Isso mostra como o nosso coração está deformado pelas coisas desse século. Apegados aos deuses desse templo. Às vezes você pensa que ídolo é uma imagem de escultura. Também. Mas quantas vezes o ídolo é o status que você ostenta? Quantas vezes o ídolo é onde você investe o seu tempo e o seu dinheiro? Nós temos parado diante de Deus para contemplar a sua grandeza, majestade e deixarmos que Ele nos abasteça. É nele que nós temos bebido, é dele que nós temos extraído força e vigor. Ou nós estamos extraindo força e vigor dos seriados de TV, força e vigor dos jornais televisivos, de onde nós temos extraído a vida. Eu não estou dizendo, gente, para você se trancar dentro de uma bolha e não dialogar com o seu século, com o seu tempo que você vive. Eu não estou dizendo para você ser um eremita. Porque de onde a igreja se retira, o diabo toma conta. É para a gente, como eu disse ontem, é para a gente viver a vida simples, a vida prática e ser uma bênção onde a gente andar. E não viver numa bolha. Mas como já foi falado aqui, ouvir as pessoas. Trocar com elas. Percebê-las. Porque foi isso que Jesus fez.
Foi isso que Jesus fez, se vestiu da nossa roupa, se tornou humano e viveu a nossa vida. Ele se identificou conosco. Quando Marta e Maria vieram chorando pelo sepultamento, pela morte de Lázaro, Jesus chorou junto. O Senhor não está chamando a gente para a gente viver com uma falsa espiritualidade, parecendo santo demais para conviver com as pessoas, mas Ele está nos chamando para a contemplação dEle, porque é impossível você parar para contemplar a criação de Deus e não enxergar o seu semelhante. É impossível você não parar diante de Deus e não amar o que Ele ama. Nós não estamos dando conta de amar o que Ele ama, porque nós estamos contemplando o que não é para a gente contemplar, parando, nos abastecendo de cisternas rotas, que não retêm águas, que não matam a sede. Nós estamos lá no poço de Jacó, e Jesus deixou muito claro para aquela mulher: quem beber dessa água aí vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E Ele não parou por aí, Ele falou: e mais, eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Davi foi uma fonte a jorrar, ali no lugar do oásis do deserto, com certeza fugindo da ira de Saul. Ele ficou ali contemplando, tocando sua harpa, imagino eu, exaltando a Deus, compondo salmos. Mas ele também descia do monte e guerreava as batalhas, mas era de Deus que ele extraía a sua força. A gente vem para um congresso como esse, se retira aqui 3 dias, você recebe tanto, mas muitas vezes nós somos como aqueles bonecos de posto de gasolina. Chega na quarta-feira que vem, o Espírito Santo não nos foi outorgado para nos tornar emocionais. O Espírito Santo nos foi outorgado para nos tornar parecidos com Jesus Cristo, andarmos como Ele andou, vencer o pecado como Ele venceu, anunciarmos o Evangelho do amor que Ele pregou. O Espírito Santo não te abastece para você ficar obesa espiritualmente e se gabando de ter dons. Os dons são ferramentas para servir. Os dons são ferramentas para ser expressão de amor. Contemple o Senhor. A natureza criada, como o apóstolo Paulo disse aqui aos Romanos, e como o salmista também revelou no Salmo 104, mas também pelo salmista no Salmo 119, observando os estatutos, os mandamentos, a vontade, o caráter de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente enxerga Jesus. É um absurdo quando as pessoas dizem que Jesus aparece só no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Que o Antigo Testamento é a velha aliança, a antiga aliança, e que a gente não precisa mais de obedecer ao Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento é a preparação para o Novo. O Antigo profetiza, o Novo cumpre. Jesus não despreza a lei, Ele cumpre a lei. A lei serve como aio para nos promover a um mais elevado mandamento. Então as pessoas, você não viu mais sobre a lei, mas sobre a graça. Pois é, a lei falava assim: não adulterarás. E Jesus falou assim: se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou. Jesus trouxe um upgrade. Jesus não veio para você viver uma vida torta. Jesus veio para te empoderar, para te capacitar pelo sacrifício dele, pela graça, a viver um modo de vida elevado, santo, mais perto de Deus, para saquear o inferno e levar outras pessoas a esse estado de aproximação do seu Criador. E a gente faz isso, gente, enxergando Jesus de Gênesis a Apocalipse. E quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a estudar as Escrituras, de verdade, para encontrar Deus e não para cumprir o protocolo, não para dar o check na religiosidade, mas para encontrar Deus, você encontrará.
Quando a gente conhece um artista famoso, e a gente começa a ter interesse por esse artista, achar interessante a vida dele, a gente vai no Google e pesquisa tudo. Tem gente que sabe coisa da minha vida que nem eu sei. Nossa, Helena, eu li isso, eu vi aquilo, aquela sua pregação, você contou isso? Eu contei. Nem eu lembro. Mas a pessoa sabe tudo da minha vida. Uma vez me deu uma obsessão pela Marilyn Monroe. Eu comecei a ler sobre a Marilyn Monroe, e uma coisa puxava a outra, eu comecei a estudar sobre a Marilyn Monroe. Meu Deus, que tipo de encantamento que essa mulher tinha. E eu comecei a estudar e eu me compadeci dela, no final das contas. Quando eu li a história dela tão trágica, tão triste, eu terminei compadecida dela. Então, quando a gente tem um ponto de interesse, a gente estuda. Como é que a gente fala que ama a Deus se a gente não estuda as Escrituras? A gente não lê a Bíblia. A gente não se demora minimamente. Você só lê Salmo e Provérbios. Quando chega em Levítico, assim, nem... Tem que ler Levítico. Então, antes de terminar esse período, eu queria te dizer, eu queria ler para você. Eu ganhei um livro há um tempo atrás. E eu já amava as Escrituras, mas depois que eu ganhei esse livro, eu fiquei mais apaixonada pela palavra. Chama-se Redescobrindo Sua Bíblia. E foi um pastor lá de Belo Horizonte que escreveu, pastor André Coelho. E nesse livro, eu até tornei isso uma série no YouTube, no meu Instagram também, contando um resumo daquilo. Eu pedi autorização para ele, obviamente, né? E eu vou resumindo aquilo que ele ensina, e é maravilhoso como aquele livro foi me auxiliando na leitura das Escrituras. Algumas coisas que eu tinha dúvida, ele foi respondendo as dúvidas, e eu achei aquilo fascinante, e eu fiquei mais apaixonada pelas Escrituras. Esse ano eu me retirei um pouco para ter um tempo de descanso e tudo. Gente, eu li a Bíblia sem dificuldade em 35 dias. E eu me deleitei. Foi mel para minha boca, cura para minha alma. E eu quero ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque a palavra é viva, e cada vez que você lê, ela traz algo novo, ela se renova, ela é operante. E aí, lendo esse livro do pastor André Coelho, e esse texto que eu vou ler para vocês agora, me motivou a amar e a buscar Jesus nas Escrituras. Em Gênesis, Jesus é visto como descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é representado pelo Cordeiro Pascal que foi morto para nos salvar. Em Levítico, um novilho sem defeito oferecido como oferta pelo pecado, para fazer expiação pelas nossas almas. Em Números, a rocha que foi ferida para descedentar o povo escolhido. Em Deuteronômio, o profeta que haveria de vir a este mundo. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor, que nos garante a vitória em nossas batalhas. Em Juízes, o anjo do Senhor, que levanta libertadores para seu povo. Em Rute, o resgatador divino de nossas vidas. Nos livros de Samuel, o rei, escolhido por Deus, que fará toda a vontade divina. Nos livros de Reis, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Nos livros de Crônicas, o Deus fiel que cumpre a promessa de manter sempre um descendente de Davi no trono. Em Esdras, o escriba versado, aquele que ensina ao povo a lei de Deus. Em Neemias, o reparador e edificador de nossas vidas em ruínas. Em Esther, a providência divina que nos livra da morte. Em Jó, o Redentor que vive, a nossa esperança no meio da tribulação. Em Salmos, o pastor que nos guia aos pastos verdejantes. Em Provérbios, a sabedoria personificada. Em Eclesiastes, o pregador que nos ensina que tudo é vaidade, exceto o temor a Deus. Em Cantares, o amado, que estende sobre nós seu estandarte de amor. Em Isaías, o servo sofredor, que justificará muitos, levando sobre si as iniquidades deles. Em Jeremias, o renovo, que reinará e executará juízo e justiça na terra. Em Lamentações, o que nos consola no meio da desolação. Em Ezequiel,
a figura semelhante a homem que está sentado no trono celestial. Em Daniel, o quarto homem andando no meio do fogo. Em Oséias, o esposo traído que busca de volta a sua mulher infiel, ou seja, aquele que nos aceita mesmo depois de o termos abandonado. Em Joel, a salvação de todo que invocar. Em Amós, o fogo consumidor que julgará os ímpios. Em Obadias, aquele que derruba os inimigos do povo de Deus. Em Jonas, o Deus da segunda chance. Em Miqueias, o rei que vai adiante de seu povo abrindo o caminho. Em Naum, a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, a rocha da nossa salvação. Em Sofonias, o rei que está no meio do seu povo, poderoso para salvar. Em Ageu, o que abala o céu e a terra, para encher de glória a sua casa. Em Zacarias, o rei justo, salvador e humilde, que vem montado em um jumentinho. E em Malaquias, o mensageiro da aliança. Segundo Thomas Adams, Cristo é o resumo de toda a Bíblia. Profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado, presente em cada folha, quase em cada linha, sendo as escrituras, por assim dizer, como as faixas que envolvem o menino Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Contemple a Deus. A oração é a parte que nós falamos. Nós nos derramamos. Nós o confessamos, nós suplicamos. A leitura da palavra é a parte que Ele fala. Ele confronta, Ele cura, Ele sara, Ele ensina, Ele exorta e consola. Não abra mão, minha irmã. Não viva só daquilo que nós sabemos e compartilhamos com você nesse púlpito. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e busque a presença do Senhor, contemplando a sua bendita palavra. Feche os seus olhos. E eu vou fazer uma pergunta retórica. Você não precisa responder para mim, mas responda para você. Está cansada? Intimidada? Confusa? Abatida? Desanimada? Está tomando a dose do remédio? A palavra de Deus é remédio. Contemplar Deus. Às vezes vale mais você parar diante de um pôr do sol e meditar naquilo que Deus é capaz de fazer, do que uma mesa de aconselhamento. Deus quer se revelar a nós, no vale ou na montanha. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quantas vezes nós ignoramos a sua presença, a sua companhia. Nos entretemos, nos distraímos, ou lambemos as nossas próprias feridas. Nos vitimizamos, culpamos Deus. Mas até para culpar Deus, até as conversas difíceis que a gente tem que ter com Ele, é preciso estar na presença dEle. Onde quer que eu esteja, Senhor, tudo que eu preciso, Senhor, de fato, o Senhor é tudo de que precisamos, tudo vem de Ti, tudo que temos e somos vem de Ti. Nós só acordamos essa manhã porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Podemos ler porque o Senhor nos deu essa habilidade. Podemos ver. Podemos respirar.
podemos discernir, entender com o intelecto, mas queremos te apreender com todos os nossos sentidos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque quanto mais te conhecermos, mais semelhantes a ti nós seremos. Oh Senhor, revela-te a nós, através da tua palavra, através da tua obra, dos teus feitos, das tuas maravilhas, da tua criação. Que percebamos, Senhor, quem o Senhor é, que a tua presença seja percebida. Desintoxica-nos desse tempo, Senhor. Nós queremos dialogar com esse tempo, nós queremos estar onde o Senhor quer que a gente esteja. Nós não queremos fazer tendas em montes e nos excluir. Não. Nós queremos te enxergar na face do nosso próximo. E queremos te derramar em cada abraço, em cada palavra. Mas para isso, nós precisamos ser cheios de ti. Então nos ensina a te contemplar. E que Jesus seja formado em nós pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. Deus abençoe vocês.